Esta é a voz da profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Muito bem, estamos de volta com a voz da profecia, quando são 21 horas mais 14 minutos em Itacoatiara. Esse é o programa Voz da Profecia que está no ar de domingo a sexta-feira. Domingo nosso programa, você sabe, é das 8 às 10 da manhã e de segunda a sexta-feira, das 20 às 22 horas, sempre aqui na Rádio Pedra Pitada, FM 104,9. E nessa noite nós queremos mandar um nosso alô especial para os nossos ouvintes, assíduos do nosso programa, Joaquim Barronca, o Mauri lá em Brasília, a irmã Arminda, Mateus e Matusalém, lá na igreja de Nova Jerusalém. Aliás, sábado nós estaremos aí na igreja de Nova Jerusalém, com os irmãos que fomos convidados para estar aí na Nova Jerusalém. Queremos dar um abraço para a irmã Helenalda Rodrigues, lá de Boa Vista, Roraima, doutor Ernesto Batista Jaime, lá em Moçambique, né? Já são 21, já são de madrugada, 3 da madrugada, lá em Moçambique. Também um abraço para a nossa querida professora Ilsara Martins, em Parintins, o irmão Ronival e o irmão Fábio lá no Piquiá, na igreja do Piquiá, o irmão Marcos e Luiz Carlos, na Cós da Conceição. Aliás, o aniversário da Cós da Conceição vai ser em junho. Raidi, me preste depois aí o convite da Cós da Conceição. Marilândia Rodrigues, minha querida irmã Marilândia Rodrigues, sempre nos acompanhando nossa programação. A irmã Lindalva Melo, lá da Tiradentes, também nos acompanhando, né? O irmão Wilson e a irmã Maria de Lourdes, lá na igreja de Araújo Costa, que nos acompanham na nossa programação, sempre de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio Pedra Pintada, e eles nos acompanham no rádio, né? O mês de abril, nós temos 2 campanhas, né? Que damos ênfase a essas campanhas, né? Uma delas é o Abril Azul. O Abril Azul é uma campanha dedicada à conscientização sobre o transtorno do aspecto autista, né? O TEA. O mês foi escolhido em referência ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que foi celebrado no dia 2 de abril, data estabelecida pela ONU para aumentar a compreensão e aceitação das pessoas autistas na sociedade, né? O objetivo da campanha é informar sobre o autismo e combater os estereótipos, promover a inclusão de pessoas autistas na sociedade, incentivar diagnóstico precoce e tratamento adequado para quem sofre de autismo e apoiar as famílias responsáveis por pessoas que têm autistas na sua família. Os símbolos da campanha, né? A cor azul representa o autismo, pois acredita-se que afeta mais menino do que menina o autismo. Isso é verdade, né? Também tem o quebra-cabeça colorido, né? Simboliza a diversidade dentro do aspecto autista, né? Inclusive tem tem aqueles que vendem nas lojas, não estou lembrado do nome, né? Dos crachás, como é que chama aquilo, Valdir? Coisa do crachá, né? A cinta do crachá, né? Eu acho que a cinta do crachá. Também tem representado o quebra-cabeça colorido, que simboliza a diversidade do aspecto autista, né? Laço azul é um dos símbolos mais usados para representar a causa, né? E como participar desse Novembro Azul, né? É divulgar informações sobre o autismo nas redes sociais, né? Vestir azul ou iluminar prédio, uma cor azul em apoio à causa, participar de palestras, eventos e caminhadas sobre o tema e apoiar projetos que auxiliam as pessoas autistas. Também no mês de abril, né? Nós temos o Abril Verde. E a campanha é dedicada à conscientização sobre a saúde e segurança do trabalho. O objetivo é reduzir os índices de acidentes e doenças ocupacionais, promovendo um ambiente de trabalho seguro e agradável. E com relação a isso, hoje nós tivemos uma palestra, Raidi, lá na escola Mirte Rosa, né? E
e foi uma palestra muito boa sobre o Abril Verde, né? Porque na próxima segunda-feira, dia 28 de abril, é o Dia Mundial em memória às vítimas de acidente de trabalho, né? O objetivo dessa campanha Abril Verde, né? Reduzir o número de acidentes e doenças ocupacionais, promover a cultura da prevenção no ambiente de trabalho, incentivar políticas públicas voltadas à segurança do trabalho e também informar empregadores e trabalhadores sobre os seus direitos e deveres, né, com relação ao mundo do trabalho. Os símbolos da campanha, a cor verde representa a saúde e segurança no trabalho, o laço verde é usado para simbolizar a luta pela prevenção de acidentes. Como participar? É fácil: promover palestras e treinamentos sobre segurança do trabalho, incentivar o uso de EPIs, né? O que é EPI? São equipamentos de proteção individual que você deve usar. Para cada tipo de trabalho existe um EPI adequado, né? Para quem trabalha com som, né, Raidi? Tem os protetores auriculares para que não afete a audição da pessoa, né? Nós podemos, normalmente, os ruídos, né, não pode ultrapassar 80 decibéis, porque vai prejudicar a saúde da pessoa, né, a audição da pessoa. Divulgação de informações sobre prevenção e acidente e também saúde ocupacional, e também iluminar prédios e monumentos com a cor verde para apoiar a campanha. Essas são as nossas campanhas do programa Voz da Profecia nesse mês de abril, né? É o Abril Azul, a campanha mundial de conscientização do autismo, que foi celebrado no dia 2 de abril, e o Abril Verde, né, que é a campanha sobre conscientização sobre a saúde e segurança do trabalho, em homenagem, né, o dia 28 de abril, que vai cair na próxima segunda-feira, que é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidente de trabalho. Essa é uma contribuição do nosso programa nesse mês com relação a essas duas ênfases. Logo mais, a partir das 21h30, nós vamos ter uma mensagem muito importante para hoje, né? Sobre o primeiro homicídio na face da terra. Você sabe qual foi o primeiro homicídio? Quais as causas e consequências? Então você é o nosso convidado para nos acompanhar essa mensagem de hoje, né? E vai logo se preparando, pegando a sua Bíblia aí, né? Hoje nós vamos tratar no versículo, no capítulo 4 de Gênesis, né? Onde está registrado esse primeiro homicídio, né? E como já são 21h22, né? Aí procura aí o hino 575. Dá para rodar aí? 575. Entrego a ti. É o hino do nosso cenário, né? Giane Souza, muito obrigado, irmã Giane, está participando. Joaquim Barronca, lá de Brasília, nos acompanhando. Joaquim Barronca, parabéns pela campanha. Um forte abraço. Joaquim está nos acompanhando de Brasília. Joaquim, em maio nós estaremos por aí, viu? Estamos passando por Brasília, né? Aguarde. Em maio nós estamos chegando aí em Brasília, né? Aqui um abraço para o meu cunhado, o Amauri, para minha irmã Socorro, né? E a minha irmã caçula, a Maria José, que mora na divisa. Ela mora em Goiás, na cidade ocidental, né? Já é na divisa com o DF, né? Na realidade ela mora já no estado de Goiás, mas é bem próximo do Distrito Federal, conhecido para o DF. Quem não é da região centro-oeste, né? É ali próximo, muito próximo. Ela mora agora em cidade ocidental, um município de Goiás, tá? Do estado de Goiás. Então, Joaquim, em breve nós estaremos por aí, tá? Ele já está me esperando por vocês. Muito bem, Joaquim. Vamos aí. E, se possível, né? Joaquim é agora o rei do choro, né? O homem que
que toca saxofone. O homem que era vendedor de livro, agora é um músico de qualidade, viu? Joaquim, nunca mais você mandou um vídeo daquele, né? Tocando uma música, um clássico, né? Do choro brasileiro, né? E você é especialista nesse gênero, né? Então manda um vídeo aí pra gente botar nas nossas redes sociais aqui, lembrar daquele velhos tempos, né? Lá da Compensa, da nossa juventude na década de 80. Joaquim Barroncas, gente fina, o homem que nasceu lá em Altazes, mas já vive décadas em Brasília, né? Grande conhecedor de Brasília, e o homem trabalha com a cultura, divulgador cultural, tem um trabalho muito significativo, uma referência cultural em Brasília, o Joaquim Barroncas, gente fina, né? Então, agora vamos oferecer esse louvor, né, para o Joaquim Barroncas, para a irmã Joane Souza, que está nos assistindo, e em seguida voltamos com a voz da profecia. É pequeno, mano. É? É. 575. 75? É, não é 575? É. Entrega a ti. É? É isso mesmo. Tá certo. Entrega a ti. Pega uma água ali. Já? Meu Deus, não nem tempo disso ver uma água. Esta é a voz da profecia. Pega aí. Não tá aí não. Tá não. Alguém pegou e esqueceu de guardar. É que lá não tá vendo. Volta do Senhor. Muito bem, estamos de volta com a voz da profecia, quando são 21 horas, mais 27 minutos em Itacoatiara. Para você que não conhece Itacoatiara, Itacoatiara é uma cidade, a segunda cidade mais populosa do estado do Amazonas. Tem um pouco mais de 100 mil habitantes, né? E fica aqui na margem esquerda do rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão e volume de água, né? Há muito tempo considerava-se o maior rio do mundo em extensão era o rio Nilo, né? Mas em volume de água sempre foi o rio Amazonas. Mas depois fizeram os estudos em 2017, desde 2017, né? O rio Amazonas tornou-se o rio maior em extensão e também continuou sendo o maior em volume de água, né? E nós estamos localizados aqui a 270 quilômetros de Manaus, né? Por via rodoviária, Radi. Porque de barco é um pouco mais, né? De barco é um pouco mais. Então, por via rodoviária, nós estamos a 270 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas. E você que não conhece, né? Mas já estamos aproximando do nosso horário, né? E vamos pedir para o Radi colocar a vinheta. Nós vamos ter aquele momento de compartilhar a palavra de Deus hoje com vocês, para a gente concluir a nossa programação de hoje, dessa quarta-feira, dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro. Coloca a vinheta aí, Radi, do Encontro com a Profecia, por favor. Agora para você,
Encontro com as profecias. Encontro com as profecias. Muito bem, chegou aquele momento de a gente compartilhar a palavra de Deus, né? E hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, qualquer Bíblia, tá? Não importa o segmento cristão que vocês, né, congrega, né? Pegue aí e abra no livro de Gênesis, primeiro livro, no capítulo 4. E vamos compartilhar o texto de hoje, né? Que está em Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 a 16, né? Falando da morte de Abel, primeiro homicídio, quando o pecado não é tratado. Localizou aí a sua Bíblia? Encontrou o primeiro livro? Deu uma folheada aí, chega no capítulo 4 e vamos orar nesse momento. Oremos. Pai querido, eu te agradeço, te louvo, essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando a tua palavra. Que o Santo Espírito nos use nesse momento para que possamos ser fiel aos teus ensinamentos. A mensagem de hoje possa ficar gravada na mente e no coração dos nossos ouvintes internautas. Que essa mensagem possa produzir fruto, possa transformar a vida das pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo também. Esse é o nosso propósito e nosso desejo. Por isso oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Vamos no capítulo 4, ler do verso 1 até o 16. É um pouco longo, mas eu achei interessante para a gente compartilhar, ver o contexto que ocorreu esse primeiro homicídio. O capítulo 4 de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, diz o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. O verso 2 diz o seguinte: depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as premissas do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse-lhe o Senhor: por que andas irado? Por que decaiu os teus semblantes? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O verso 8 fala o seguinte: disse Caim a Abel, o seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão, de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra.
Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que eu não posso suportá-lo. Eis que hoje me lança na face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer pessoa que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente de Éden. Essa história bíblica, narrada no primeiro livro da Bíblia, né, que é Gênesis, ele trata do primeiro homicídio da face da terra. A história de Caim e Abel, meu querido ouvinte, querido internauta, é muito mais que um relato do primeiro assassinato ocorrido na humanidade. É um retrato que acontece quando o pecado entra no coração e não é tratado de forma correta diante de Deus. No texto que nós acabamos de ler, que está registrado em Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 16, vemos o contraste entre a verdadeira adoração e a falsa religiosidade. Entre o coração sincero e um coração de pecado. Um coração que vive em pecado. Abel representa a verdadeira adoração, conforme a gente pode constatar em Gênesis capítulo 4, versículo de 3 a 5, que até registra esse texto. Abel trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da gordura desta. Então, Abel ofereceu o melhor que tinha, um coração sincero e uma oferta agradável. Eu queria parar nesse momento e perguntar a você, meu querido ouvinte, querido internauta: você está oferecendo a Deus o melhor que você tem para Deus? Você está procurando agradar a Deus com seus atos e suas ações? Saiba disso, meu querido ouvinte internauta, que a adoração verdadeira sempre vem acompanhada de 2 coisas, né? Que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 4. A primeira é obediência. Obedecer a Deus, para que Ele seja o soberano da minha e da sua vida. E a segunda é a fé. Adoração sem obediência e fé não passa de uma falsa adoração, de uma adoração insincera. Deus quer que nós façamos a oração, uma adoração sincera de coração. Deus não olha primeiro para a oferta. Ele olha primeiro para o adorador. Olha primeiro o coração dos adoradores. Aliás, nós fomos gerados para sermos eternos adoradores do Senhor. Não foi outra função que Deus, nos criou. Hoje eu sou professor, ganho meu salário, para sustentar minha família, com a profissão de professor. Mas Deus me criou para quê? Para ser adorador. Se eu não cumpro essa missão, eu não estou atendendo os propósitos e o desígnio de Deus para a minha vida. Você está cumprindo os propósitos e o desígnio que Deus lhe concedeu, utilizando seus dons para ser um verdadeiro adorador de Deus? Como está o seu e o meu coração diante de Deus? Reflita nessa noite sobre como é que está a nossa vida perante de Deus, Somos como Abel,
sinceros e obedientes, ou se comportamos como Caim, muitas vezes religioso externamente, mas o nosso coração, que é mais importante para Deus, continua vazio. Como é que nós estamos? Somos o Abel ou somos Caim diante de Deus? Caim, meu querido amigo e irmão, representa o coração dominado pelo pecado, conforme nós podemos ver no texto que lemos de Gênesis 4, versículos 5 a 7. Olha que Deus falou para Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Deus adverte Caim que ele deve dominar a si próprio, ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, né? Está lá em Gálatas, capítulo 5. Nós já lemos isso, já fizemos reflexões sobre esse texto, né? Deus advertiu Caim e ele teve a oportunidade de se arrepender, mas não o fez. Se Jesus ainda não voltou até hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido ouvinte, internauta, porque Jesus está esperando que eu e você nos arrependamos do nosso pecado, que possamos mudar nossa vida, que possamos transformar o nosso coração de pedra em coração de carne, como é o desejo de Deus. Então, meu querido ouvinte internauta, Deus advertiu Caim, mas também quer advertir a mim e você. Ele que dá uma oportunidade para mim e você se arrepender dos nossos pecados. O pecado, meu querido, ele não nasce grande. Ele nasce pequenininho, como um grão de mostarda, né? Ele começa pequenininho, uma inveja, uma raiva, uma mágoa não resolvida, uma fofoca, e aí o pecado vai crescendo. Não deixe que o pecado faça morada no seu coração. Não deixe que o pecado domine a sua vida. Nós sabemos que nessa história o problema não era Abel. O problema desse texto que lemos era o coração de Caim. Um coração de pedra, um coração duro. Um coração cheio de inveja, pecado e rancor. Não devemos guardar rancor, meu querido ouvinte internauta, porque isso não faz bem para nossa vida pessoal e muito menos para nossa vida espiritual. Quantas vezes culpamos outros por problemas que às vezes está dentro de nós, está no nosso coração, está no nosso fazer, no nosso agir. Não esqueçam que o pecado não tratado, ele destrói a pessoa, destrói a saúde da pessoa, destrói as amizades e principalmente destrói a vida espiritual. Pense nisso nessa noite. Reflita nisso nessa noite. Meus queridos, a consequência de não tratar o pecado é a morte. E aos poucos a gente vai se afastando de Deus. O capítulo 4 de Gênesis 8 a 16, ele trata isso muito bem. Do versículo 8 a 16. Caim mata Abel por inveja e por ira. Por ira, né? Raiva, rancor.
E Deus confronta Caim e pergunta: onde está o teu irmão? E Caim mente e se esquiva, dizendo o seguinte: sou eu o guardador, o tutor do meu irmão? Diante desse pecado não resolvido, teve consequência grave para Caim. Caim se torna fugitivo e errante no mundo. E o mais cruel de tudo isso, se afastou da presença de Deus. Como é que está você hoje, meu querido amigo, queridos internautas? Você está mais próximo de Deus ou está se afastando de Deus como Caim o fez de livre e espontânea vontade? Reflita nessa noite sobre isso. Como é que está a sua vida espiritual? Meus amigos, o pecado não tratado, ele acaba com o relacionamento. O pecado não tratado acaba com sonhos. E acima de tudo, o pecado não tratado acaba com a comunhão com Deus, nos afasta de Deus. Você está mais próximo de Deus ou também está agindo como Caim? Aos poucos, a ira, a inveja está afastando a gente da presença de Deus. Quem vive no pecado se afasta da presença de Deus. Deus não quer isso. Mas nós é que criamos um muro. O pecado cria um muro espiritual que nos distancia desse Deus amoroso, que quer o melhor para mim e para você, que quer o melhor de cada um dos seus filhos. Meus amigos e amigas, meus queridos irmãos, essa história da morte de Abel, essa história nos ensina 3 grandes lições que eu quero enfatizar para vocês nessa noite. Deus se agrada da adoração verdadeira e sincera. Como é que está a nossa adoração? Como é que está nosso relacionamento com Deus? Está sendo um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus? Nós sabemos que Deus sabe tudo, Deus conhece de tudo. Conhece toda a nossa vida, antes, durante e depois. Deus quer o melhor para mim e para você. A segunda lição que nós aprendemos hoje nesse texto de Gênesis capítulo 4, nós aprendemos também que o pecado precisa ser tratado antes que ele destrua a nossa vida pessoal e principalmente a nossa vida espiritual. Não deixemos que o pecado destrua a nossa vida espiritual. Resolva os problemas de relacionamento na sua vida familiar, na sua igreja, no seu trabalho, antes que as consequências do pecado destrua o seu relacionamento, destrua as suas amizades e destrua a sua comunhão com Deus. Porque aprendemos também nesse texto de hoje as consequências do pecado.
principal é o afastamento de Deus. Nós não queremos estar longe de Deus. Nós queremos cada dia estar mais perto de Deus. Mais perto de Deus nós queremos estar. Tem até aquele hino, né? Mais perto quero estar, né? Raidi, procura aí o hino Mais Perto Quero Estar para a gente tocar. Eu até ia colocar o outro, né? Mas vamos tocar o Mais Perto Quero Estar. Então, meu desejo nessa noite, meu querido ouvinte, querido internauta, é que todos nós saibamos, colocamos em prática esse ensinamento de Deus, que Deus quer nos transmitir nessa noite. Deus quer que nós sejamos sinceros e verdadeiros na adoração, que não permita que o pecado nos destrua a nossa vida espiritual e que o pecado não afaste nós da presença de Deus, porque longe de Deus nós não somos nada. Vamos ouvir nesse momento o hino, né? Esse hino diz que ele foi a última música tocada antes daquele navio chamado Titanic afundar, né? Mais perto quero estar. E logo após esse louvor, eu quero orar com você nessa noite. Se travar de novo, aí tu passa a bola para mim que eu já encerro. Lá em casa a internet tá muito boa também não, cara. É? Eu até fui lá no coisa, eu tô trocando a minha internet para 700 megabytes. Não era assim. Até minha como é que ele aparelho que roda o fio, como é que chama? Não, é TV Box. É a TV Box, tá travando. É? Será que a internet a gente tá botando no computador? Pode ser internet também. Porque não teve dia que rodou normal? É, de tempo pra cá esse começou a ficar desse jeito, mas esse outro Travando, né? normal e agora piorou tudo aí. Hã? Bora. Tom. Tá bom. Tá aí. Ok, volta pra mim.
Esta é a voz da profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Muito bem, né? Nós ouvimos aí o hino Mais Perto que Ele Está, que trata dessa questão de que nós precisamos estar mais perto de Deus. E aí tem uma pergunta final aqui para nós nessa noite, né? Como está seu coração hoje? Você tem sido como Abel, um verdadeiro adorador de Deus, com uma adoração sincera, verdadeira e sincera? Ou você está vivendo como Caim, alguém que carrega mágoa, inveja, ira, causado pelo pecado? Hoje o Senhor nos chama ao arrependimento, para vencermos o pecado e derrubar um muro espiritual que nos afasta de Deus. Você deseja nessa noite entregar seu coração a Jesus? Faça nesse momento que eu quero orar para você. Oremos. Pai querido, muito obrigado por todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, os ouvintes que estão nos acompanhando pelo rádio, né? Em especial o irmão Sebastião, que todos quarta-feira nos ouve, né? Acompanha no rádio. Minha querida irmãzinha Socorro Guedes está nos assistindo lá em Águas Claras, em Brasília. A professora Adel, a irmã Alcione e todos os demais irmãos que estão nos acompanhando, que vão acompanhar mais tarde. Eu te agradeço e louvo essa oportunidade de compartilhar com todos eles esta tua mensagem de hoje. A mensagem que o Senhor queria que nós compartilhasse com todos os nossos ouvintes internautas. Que essa mensagem possa ser guardada na mente e coração do nosso ouvinte internauta. Que a tua palavra possa dar fruto de amor, de paz, de harmonia. E que a tua palavra possa transformar coração, vida e principalmente a vida espiritual do nosso ouvinte internauta. Esse é o nosso desejo. Por isso nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, orando em nome de Jesus. Amém. Agradecendo todos os nossos ouvintes que nos acompanharam mais essa quarta-feira, né? Em especial aqui o Robelândio, lá em Manaus, né? A professora Adel, minha querida colega de aula de Labuta, né? Hoje aposentada. Boa noite, professora Adel. Minha irmã lá em Brasília, a irmã Alcione e todos que estão nos acompanhando pelo Facebook e pela rádio. Que o Senhor esteja com todos eles, que nós possamos estar em outra oportunidade aqui para mais uma edição do programa Voz da Profecia. Fique com Deus, na sua santa paz, na sua harmonia e até o próximo encontro. Lembrando sempre que a voz é nossa, mas a palavra é e sempre será de Deus. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Não, eu tô tentando aqui, ele tá aí, não tô conseguindo não, tô pensando em desinstalar o OBS e instalar de novo. Toda vez que eu coloco o vídeo ele começa a travar, é porque ele tá usando, o OBS tá usando 80% do computador, pô. Muito obrigado a todos vocês, Francimara, Alzier, professor Robelândio, Del, e professora Del, Joaquim Barroncas, minha irmã Socorro. Muito obrigado por nos acompanhar pelo nosso programa hoje. Que Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade. Boa noite, fique com Deus. Não, acho que eu não vou formatar não, mas eu vou ter que desinstalar o OBS.